ligar. Amém, irmãos? Graça e paz em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, sobre a síntese doutrinária da UISCB. E ainda falando sobre cura divina, nós vamos para a última parte, que traz um posicionamento da UISCB com respeito à compreensão que nós temos, o entendimento a respeito da cura divina. Ele diz assim: os congregacionais filiados à União das Igrejas Congregacionais, Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, creem que Deus operou e ainda opera curas, sempre mediante o seu eterno propósito e soberana vontade. Então, o que nós entendemos aqui? O dom, ele não passou, ele permanece, ele existe. Assim como Deus, ele fez curas, através de Jesus, do ministério de Jesus, através do ministério dos apóstolos, durante os tempos bíblicos da formação do cânon do Novo Testamento e do período apostólico, Deus continua fazendo por meio da igreja ainda sinais, milagres, curas, através dos seus servos e das suas servas. Ele faz uma observação aqui quando ele diz assim: entretanto, concordam igualmente que Deus não instituiu um ministério específico de cura divina para a igreja. O Senhor cura em resposta às orações a ele dirigidas nesse sentido, O sentido que ele fala no texto aqui de Tiago, capítulo 5, versos 15 e 17, que diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. No versículo 14, 19, 18, vai dizer que ele também orou depois para que a chuva voltasse, e assim aconteceu. O que ele está mostrando aqui? Que a oração da fé da igreja, dos irmãos, ela faz com que Deus ele possa dar essa resposta, de operar a cura, de levantar o enfermo. E nós devemos estar fazendo essa oração de uma forma mútua, orando uns pelos outros. E a Bíblia vai dizer: orai uns pelos outros. Aqui mesmo ele diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. E muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Então, cada crente comprometido com o Evangelho de Cristo, que está vivendo a comunhão do Evangelho, tem um poder na sua oração. A sua comunhão com Deus, ela cumpre aquelas promessas que o apóstolo João disse que, se nós estivermos em comunhão com Ele, poderemos pedir o que quisermos e Ele fará segundo a sua vontade. É importante a gente lembrar que esse o que quisermos, que nós quisermos pedir, tem a ver com a gente orar por qualquer assunto ou qualquer necessidade que esteja em harmonia com a vontade perfeita de Deus. Não é qualquer coisa que a gente vai sair pedindo aí de todo jeito, à torta e à direita, e Deus vai fazer. A gente pode pedir qualquer coisa que esteja em harmonia com a vontade perfeita de Deus. E se o pedido está em harmonia com a vontade de Deus, e a nossa vida como cristãos, como servos de Deus, está em harmonia com Deus, através da comunhão, da vida em obediência ao Evangelho, então a nossa oração tem autoridade. Veja que ele diz aí que a oração do justo. Quem é então o justo? O justo é aquele que está vivendo uma vida onde ele se comporta de acordo com a vontade de Deus.
não é simplesmente ser o crente. Né? Muita gente confunde isso. Acha que, como o termo ele é aplicado ao crente, né, que está vivendo a palavra do Senhor, muitas pessoas acham que simplesmente estar na igreja, ter a igreja, uma religião, dizer eu sou crente, sou evangélico, então ele é justo. O justo é aquele crente que está vivendo o evangelho, está andando de acordo com a palavra de Deus. Esse sim, a Bíblia diz que a sua oração pode em seus efeitos. Então, o que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo a ideia que ele está afirmando que não cremos, né, como o ISCB, como congregacionais, num ministério específico de cura divina para a igreja. Mas a cura ela acontece pela oração da coletividade. Né? Os crentes unidos, orando ao Senhor por um propósito, Deus opera, seja aquela oração que vai ser respondida, uma cura, no momento que a igreja ali eventualmente ora, né, num culto de oração, num qualquer um outro culto, ou naquele momento que a igreja vai uma representação de irmãos ali, fazer uma visita de evangelismo, fazer uma visita de apoio espiritual para um enfermo, para uma família, e ali acontece uma oração e Deus pode curar um enfermo, né, como também salvá-lo, certo? Então aí está o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 15 a 17, e uma das principais coisas aqui, irmãos, que é importante a gente destacar, é que muitas vezes a gente viu que um dos motivos para a origem da doença é o pecado, né? A gente sabe que ele não é o único motivo, e nós enfatizamos isso num outro estudo, que a gente tinha que ter cuidado para fazer uma avaliação correta, né, para não chegar a concluir que toda enfermidade ela tem a origem do pecado. Mas o pecado, ele muitas vezes traz enfermidades, porque assim, existem diversos tipos de enfermidades. Existem as enfermidades que elas são físicas, mas existem aquelas que são emocionais, né, aquelas que são espirituais, que são psicológicas, que atingem áreas mais profundas do que o lado físico do ser humano. Vai atingir as emoções, né? Vai mexer com a alma da pessoa, que são geralmente aquelas doenças que são causadas por ressentimento, por mágoas, né? Por algum tipo de convivência pesada, convivência tóxica que a pessoa está tendo com alguém, seja às vezes em casa, na família, seja no trabalho, seja na vizinhança, enfim, num relacionamento, né, são inúmeras as possibilidades. E essas doenças, elas geralmente, a gente tem alguns sinais, né, dela, por quê? Porque normalmente a pessoa vive naquela situação de inquietação, de insatisfação com a vida, às vezes tem pesadelos, tem preocupação excessiva, tem dificuldade de dormir, né? Outros não conseguem se alimentar bem. É aquela coisa que aonde você estiver, você vai perceber que tem algo perturbando. Muitas vezes aquele sentimento de remorso ou o sentimento de revolta, né? O remorso é quando a pessoa sente alguma culpa exagerada por conta de alguma convivência doentia, né? Alguma situação de desgaste, né? nos relacionamentos pessoais. E a revolta vem quando a pessoa tem algum sentimento de vingança, quando ela se sente injustiçada, quando ela está insatisfeita com aquilo. Então a gente tem que lembrar que nesses casos a gente precisa entrar também numa campanha, vamos assim dizer, né, de colocar diante de Deus a necessidade de Deus ajudar a perdoar. Eu me lembro que um tempo eu acompanhei uma pessoa no estudo bíblico e a pessoa ela tinha vários desses problemas, né? E por conta desses problemas, a pessoa dizia assim, pastor, eu não consigo perdoar. E eu falei um dia para essa pessoa, disse assim, olha, a questão de você perdoar, ela é uma decisão que você toma. Como a questão também de odiar é uma decisão que você toma. No dia que você entender que
não perdoando, a pessoa mais prejudicada é você. Você vai ver que se você perdoar, você vai se livrar de muitos tormentos que você não poderia estar passando. Porque geralmente, aquele rancor, aquele sentimento de raiva que a pessoa tem, né, aquele ressentimento, inconscientemente a pessoa acha que ela está se vingando da outra, que a outra está sofrendo por aquilo. E às vezes a outra pessoa não está nem sabendo, não está nem dando a mínima para isso, mas a pessoa que está odiando, que está tendo ressentimento, ela que está sofrendo. E ela que vai ter as consequências. Né? E aí, quando eu falei isso para essa pessoa, que a pessoa disse assim, olha, eu não perdoo porque a outra pessoa não merece. E eu disse que o perdão, ele não está baseado em mérito. Deus, ele não nos perdoou porque nós merecemos o perdão de Deus. Né? A palavra até perdão já está relacionado com essa questão da perda. Quando você resolve perdoar, você está abrindo mão, está perdendo alguma coisa. Você está dizendo assim, olha, a pessoa não merece, a pessoa ofendeu, mas eu tomei a decisão de perdoar. E foi isso que Deus fez. Né? Nós não merecemos. O perdão que Deus deu, nada que nós possamos fazer para Deus vai reparar o que nós fizemos antes. Nós não temos como retribuir a Deus. Ele não tem como tirar de volta, mas ele abriu mão. Né? E aí, o perdão de Deus, ele reparou a nossa descomunhão com ele, reparou a culpa que nós tínhamos e trouxe de volta a nossa vida à comunhão. Mas o dano que o pecado causou no mundo, né, e na vida do ser humano, não tem como ser reparado, a não ser quando nós estivermos na glória, porque não vai haver mais o pecado no mundo. Né? Mas aqueles que se voltam para Cristo são reconciliados. E aí, quando eu falei que era uma decisão, Deus fez uma obra que a pessoa entendeu, e a pessoa disse, agora eu entendi. E eu vou orar e vou pedir a Deus para eu me esforçar. Então, depois de um certo tempo, essa pessoa falou que ficou orando, foi pedindo a Deus para Deus e preparando, que era algo muito forte. Né? E um dia, essa pessoa amanheceu o dia e fez uma oração de perdão. E perdoou a outra pessoa. E quando perdoou a outra pessoa, a sua maneira de ver o mundo, de estar de bem com a vida, mudou. Depois essa pessoa veio, né, numa visita pastoral e me deu o testemunho que a vida dela mudou ali. Que o seu interior, a sua forma de ver a vida, de ver o próximo, a sua forma de entender, de entrar em comunhão com Deus, as suas orações serem ouvidas. Então, é um testemunho muito bonito, que eu sonho um dia ainda chamar essa pessoa para a gente gravar, né? Porque a gente conta assim, mas ela contando a própria experiência, você não vai comparar, né, a qualidade da emoção que você vai sentir, né, a maneira como Deus trabalhou na vida dela, a experiência dela. Eu espero que a gente um dia possa estar gravando esse testemunho aqui e trazendo para vocês. Mas aqui eu estou adiantando, essa é uma experiência que eu tive no meu acompanhamento, né, do Ministério Pastoral, e a gente vê eventualmente um testemunho assim, e isso pode até passar uma falsa imagem de que isso é caso corriqueiro, que acontece eventualmente. Não, gente. Eu queria dizer para vocês que isso é muito comum. Existem muitas, mas muitas pessoas que elas estão atormentadas, elas estão inquietas, elas estão com ansiedade, elas estão com perturbação da alma. Né? Elas começam a adquirir problemas como síndrome do pânico, né? Começa a ter um lado espiritual e emocional ruim, entrar pelo medo, né? Pelo pavor, por aquela coisa destrutiva, né? nas suas emoções, na sua alma, por causa de relacionamentos desgastantes que às vezes a própria pessoa cria. Né? A gente tem muito a tendência de acusar o outro, mas a gente precisa refletir sobre as nossas atitudes. E para ser curado, a gente tem que esquecer a culpa do outro, se a gente ficar assim, mas o outro não merece, mas o outro fez isso. Enquanto a gente não trouxer a responsabilidade para a gente, e a gente se arrepender, né? Colocar diante de Deus ali e lançar tudo aos pés da cruz, então o resultado não acontece. Continuando aqui, a gente pode dizer o seguinte, o bom é que tem essa solução, né? De orarmos e o Senhor resolver. O serviço da igreja é a pregação do Evangelho.
Então, o que ele diz com essa frase aqui, terminando o parágrafo? Que, embora a cura ela acompanhe o ministério da igreja, né, ela faça parte, um ministério específico de cura não deve receber a ênfase. A ênfase é a pregação do evangelho. A cura ela vai acontecer como uma consequência. É algo que vai acompanhar, que vai ser complementar. Mas o trabalho principal da igreja, é o trabalho que a igreja nunca deve esquecer e que a igreja sempre deve ter assim em pauta, é a evangelização do mundo, né? Nós precisamos ganhar almas para Cristo, nós precisamos fazer Cristo conhecido pelas pessoas e nós precisamos libertar almas do pecado. O evangelho é a principal tarefa da igreja, né? A pregação do evangelho. Ela deve deixar à mercê da soberana vontade do Pai a realização ou não de curas que podem acompanhar o ministério da palavra, né? É importante aqui a gente lembrar que lá em cima ele falou que as curas acontecem mediante o seu eterno propósito e soberana vontade. O que isso quer dizer? Essa afirmação está ligada com essa do último parágrafo aí, da segunda parte do parágrafo, que ele diz assim, que a gente deve deixar à mercê da vontade de Deus. Nós não podemos chegar pregando a palavra, quer dizer isso, né? E exigir que a cura aconteça e sair afirmando que todo mundo vai ser curado. Há pessoas que nós vamos orar por elas e Deus não vai curar. E há pessoas que nós vamos orar por elas e Deus vai curar. E aí, o que acontece? Por que curou um e não curou o outro? Né? Será que a gente estava menos ungido quando a gente orou por aquele que não foi curado? Será que por algum motivo aquela oração não foi ouvida, não foi válida? E a gente estava mais ungido por aquele que foi curado? Não. Tudo o que acontece no ministério da igreja, Deus faz segundo a sua soberana vontade. A gente não deve se culpar quando a gente orou e a pessoa não foi curada, nós devemos entender o quê? Que não havia um propósito de Deus em curar, e Deus não vai fazer algo fora do seu propósito. Mas quando estiver no propósito de Deus, Deus vai curar. Então a igreja precisa saber disso, e entender dessa forma, para que não haja uma frustração, né? Porque vai haver pessoas, muitas pessoas, que a gente vai orar e o milagre não vai acontecer por ela, nada vai mudar. E a igreja vai se culpar? Não. A igreja fez, ministrou a palavra, está levando, mas sabe que tudo acontece segundo uma decisão soberana do Senhor. E outros ele vai curar, porque ele faz tudo segundo a sua vontade, né? Em Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20, diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Uma coisa que a gente percebe aqui, né? Ele está dizendo que a pregação do evangelho, ela é o serviço principal da igreja. E você percebe nessa narrativa que Marcos faz aqui, que ele coloca em primeiro lugar a pregação do evangelho, né? Ele diz assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, quem porém não crê será condenado. O propósito principal do trabalho da igreja é pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas, que as pessoas se convertam. Nem todos vão se converter, nem todos serão salvos, né? Mas a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, a salvação, ela é o principal objetivo do trabalho da igreja. Mas vem essa obra complementar, como ele fala nos versículos 17 e 18, quando ele diz que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem, né? Os que creem em nome do Senhor, eles farão também os sinais. Expelirão demônios, falarão em línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará mal.
E aí ele fala da cura de novo, quando diz, se impuserem as mãos sobre enfermos e doentes, eles ficarão curados. Aqui o importante não é a forma. Então, a pessoa ficar curada só se impor as mãos. Lá em Tiago, ele falou de quê? Da unção com óleo, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Uma certa vez, a gente, na igreja, chegou um irmão, né? E aí o irmão, ele sugeriu que toda oração que fosse feita por um enfermo tinha que ter a unção com óleo. Ele achava que se você orasse pela pessoa e você não ungisse ele com óleo, a oração era mais fraca, né? Você estava fazendo a coisa pela metade. E na verdade, meus irmãos, o Senhor cura pela fé, não é a forma, né? Você não vai ver, Jesus não curou ninguém ungindo a pessoa com óleo. A única vez que Jesus faz uma cura que mostra uma certa unção e não foi óleo, não foi o óleo, foi lama, é quando a Bíblia diz que Jesus pega um cego lá, Jesus cospe no chão, né? Foi saliva com barro, né? E Jesus mexe ali com o dedo e passa nos olhos do cego e curou o cego daquela forma. Já outros cegos, Jesus não faz isso. Aqueles 10 cegos, Senhor, queremos ver, o que vocês querem que eu faça? Senhor, nós queremos ver. Então vejam, faça-se conforme a sua fé. Chegou um Bartimeu lá, né? O que tu queres que eu faça? Senhor, que eu veja, né? Então seja feito conforme a sua fé. Jesus só fez dar uma autorização. Então, lá em Tiago, ele diz que chame os presbíteros da igreja e esses façam a oração ungindo com óleo. Nada contra, isso é bíblico. Você pode fazer a oração ungindo com óleo. Mas se você de repente vê o pastor que tem aquele costume de trabalhar com óleo e o outro não trabalha, não podemos dizer que o óleo é quem cura, né? Que a oração feita com a unção de óleo, aqui ele vai dizer o quê? Impor as mãos, não fala do óleo. Então, a gente poderia pegar essa regra, então a oração agora só vai ser válida se impuser as mãos? Não, ali são apenas maneiras, né? Em alguns momentos, Jesus abençoou as crianças, ele pôs as mãos. Em outros momentos, Jesus cura a criança e Jesus não põe as mãos, né? Aquela menina que estava possessa de um espírito, Jesus disse, olha, vá lá buscar ela, para mim poder impor as mãos e abençoar e curá-la. Jesus simplesmente dá uma parábola à filha da mulher cirofenícia, e a menina ficou curada em casa, né? A filha de Jairo vai lá, Jesus entra na casa, faz a oração e ressuscita a menina. Então, há maneiras diferentes de operar. O importante que a gente precisa saber é que se você impuser a mão, não está errado, é bíblico. Se você fizer a unção com óleo, não está errado, é bíblico. Se você não fizer, também não está errado, é bíblico. Pode fazer a oração simples do jeito que puder, tá bom? Outro texto que nós vamos encontrar aqui é Atos capítulo 4, versículos de 29 ao 31, que ele diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, né? Esse momento aqui é um textozinho que fala a partir do versículo 23 sobre a oração da igreja que estava intercedendo por Pedro e João quando eles estavam presos, né? E houve aquele momento que o anjo veio, abriu os portões lá do cárcere, eles foram libertos ali da prisão. E quando eles chegam na igreja, que a igreja já estava em oração, já estava em vigília, né, orando por eles ali, eles naquela alegria de encontrarem os apóstolos, eles vão orar pedindo que Deus veja as ameaças que a igreja estava sofrendo, né, porque estava havendo uma perseguição ao evangelho. As autoridades de Jerusalém tinham se reunido, né, tinham juntado ali o sinédrio para ordenarem, né, e comandarem uma perseguição à pregação do evangelho naqueles dias ali dos apóstolos.
E eles estavam lançando no cárcere, eles estavam tornando criminosa a pregação do Evangelho da cruz, a pregação do Evangelho de Cristo. Né? Anunciar o cristianismo era declarado um crime ali por eles. E aí o que acontece? Eles estavam lançando na prisão os apóstolos, né, pelo simples fato deles pregarem o Evangelho. E o anjo veio, libertou eles ali, eles não eram criminosos, né, e mandou que eles continuassem pregando o Evangelho, porque Deus tinha muitas almas para salvar, mostrando o quê? A pregação do Evangelho é a principal atividade da igreja na terra. E ali aqueles irmãos oram e pedem que Deus veja as ameaças que eles estavam fazendo, né, a tentativa de coibirem a pregação do Evangelho, e que Deus pudesse testificar com a igreja, com os apóstolos, né, que Deus estava com eles, que Deus pudesse operar o seu poder derrubando as ameaças, derrubando as forças inimigas daquelas autoridades. De que forma? Fazendo grandes milagres, salvando vidas, convertendo pessoas, curando pessoas. Então, isso volta de novo àquela ideia que ele falou aqui na frente, um pouquinho antes, na apostila, dizendo que esse ministério ele não é específico, mas ele é uma resposta às curas de quê? Da oração conjunta da igreja. Então veja que toda a igreja estava aqui reunida, apoiando o ministério apostólico, trabalhando junto com os apóstolos, e aquele apoio era um apoio do trabalho dos irmãos, mas um apoio também de cobertura espiritual, porque aqueles milagres que Deus estava fazendo através dos apóstolos, era através deles, mas era também através da igreja que estava orando. As orações, tanto dos apóstolos como daqueles irmãos, estavam tendo resultado conjunto para que o todo acontecesse na salvação daquelas vidas, daquelas pessoas. Então aqui a gente vê esse momento da oração, quando eles vão pedir a Deus, que Deus considere as ameaças que estavam acontecendo, e Deus desse intrepidez para que eles pregassem a palavra. O que é essa intrepidez? É a autoridade espiritual. Que Deus testificasse junto com eles para que a mensagem deles não fosse só eles falando palavras ao vento, mas que a mensagem deles fosse a mensagem de Deus. Que Deus estivesse dando testemunho através dos apóstolos, né? Fosse uma palavra com autoridade, e essa palavra fosse confirmada pelos sinais, que Deus estendesse as mãos, como diz aí no versículo 30, para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do seu nome, né? E do seu santo servo Jesus. E aí Deus dá uma resposta assim, imediata, no versículo 31. Deus mostra que Deus estava com eles. Né? Quando a Bíblia diz que quando eles oraram, tremeu o lugar onde eles estavam. A manifestação do poder de Deus, a presença do Espírito Santo, chegou ali de uma forma tão poderosa que abalou literalmente as estruturas do espaço físico onde eles estavam. Né? O prédio balançou, as paredes balançaram ali, o chão tremeu, houve um terremoto, e a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, ou seja, foi uma resposta imediata, né? A autoridade que eles pediram, o poder para fazer os milagres, imediatamente aconteceu e eles começaram a anunciar a palavra e pôr em prática isso que eles pediram a Deus. Então a igreja, a gente está numa série de estudos onde nós estamos falando sobre os dons espirituais. A igreja tem que ter interesse nos dons espirituais. A igreja tem que orar pelos dons espirituais. Ali acontecia uma cura porque eles pediam a Deus autoridade para fazer isso. Ali aconteciam conversões porque eles pediam a Deus conversões. Eles pregavam e tinham uma autoridade porque eles pediam a Deus essa autoridade. Isso são sinais de pedidos de oração para a igreja. Nós devemos considerar isso, que se nós estamos estudando, buscando dons, nós devemos buscar de fato esses dons, nós devemos pedir a Deus esses dons, devemos colocar aquilo que aprendemos em prática. Né? E pedir ao Senhor que a nossa palavra ela tenha intrepidez, ela tenha autoridade, e que Deus, com as suas mãos, através das suas mãos, Ele nos unja, né, para fazer sinais através das nossas vidas. E o principal é a conversão de vidas. Então eu queria deixar hoje essa palavra aqui para todos vocês,
e que a gente busque como igreja anunciar a palavra de Deus nessa intrepidez que a igreja dos apóstolos fazia. A você que esteve acompanhando, a minha gratidão. Peço que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Se já é, compartilhe as nossas mensagens para que elas possam estar chegando a mais pessoas e curta também os nossos vídeos, né? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative todas as notificações, curta e compartilhe para assim nos ajudar a levar a palavra do Senhor a um número maior de vidas. E que Deus lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus.